Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Giardini e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao vídeo número 1 sobre número de oxidação, NOx. No vídeo de hoje vamos focar em alguns exercícios. Tá? Vamos fazer aqui uma série de exercícios para trabalhar com aquelas regrinhas que a gente aprendeu no vídeo 1. Tá? Aqui começando, né? Vamos fazer aqui o exercício 1, que ele fala assim, ó, vamos determinar, né, o NOx do enxofre nos seguintes compostos. Então aqui eu tenho o Na2 e SO3, o S8 e o H2S. Aqui nesse primeiro composto, a gente tem que o sódio, ele está na família 1A da tabela periódica. Então a gente já sabe qual que é o NOx dele. O NOx do sódio, aqui desse lado, ele é mais 1. Né? Mais 1. O óxido do oxigênio vai ser sempre menos 2 neste caso, que não é peróxido. Então, menos 2. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? O NOx, ele é o número de oxidação, ou seja, o número de elétrons perdidos ou ganhados, né? De cada átomo individualmente. Né? Só que, por exemplo, então o NOx de cada oxigênio que está aqui nesse composto é menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, eu vou fazer menos 2 vezes 3. Então a carga negativa que eu tenho é de menos 6. Tá? O sódio, a carga dele ele ficou positivo, porque ele perdeu um elétron. Né? Só que eu tenho 2 sódios. Então aqui em cima eu vou colocar uma carga de mais 2. Tá? Agora, o enxofre, a gente não sabe quanto que é. Então, eu vou chamar aqui de X. Ó. Vou chamar de X. Tá? Como eu tenho um enxofre só, né, aqui eu tenho o número 1, então aqui vai ficar X. E como a gente viu, a somatória de todas as cargas tem que dar 0. Né? Então, o que eu vou fazer? 2 mais x menos 6 igual a 0. Aqui eu poderia até pensar, né? Que número que somado com 2 menos 6 dá 0? O x aqui vai ser 4, tá? Ou eu escrevo a equaçãozinha, né? Então eu posso fazer, por exemplo, deixa eu ficar aqui desse lado, vou fazer aqui, ó, fica mais fácil. Se eu fizer 2 mais x menos 6 igual a 0, então o x, né, aqui, ó, 2 menos 6 vai dar menos 4, x menos 4 igual a 0 e x igual a 4. Tá? Mas cai numa equaçãozinha de primeiro grau. Nem precisava, né? Fica fácil de ver que o x aqui é 4. Então o NOx aqui do enxofre vai ser 4. Agora, quanto que vale o NOx do enxofre aqui do S8? É uma substância simples, ele não está ligado com nenhum outro elemento, né? Então, você tem um empate ali na hora que eu vou... eu tenho enxofre ligado com enxofre, ligado com outro enxofre, né, o S8. Só que nenhum deles tem dominância em relação a ficar ou não com o elétron. Né? Então, o NOx dele, aqui, o NOx de cada enxofre, aqui nessa substância simples, aqui vai ser 0. Tá? O H2S, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1. Então, NOx do hidrogênio mais 1. Aí só que eu tenho 2 hidrogênios, então aqui eu tenho uma carga de mais 2. O enxofre, aqui a gente vai querer descobrir, né? Só que tudo tem que dar 0, então tudo tem que dar 0. A carga do enxofre, ou o NOx do enxofre eu não sei, eu vou chamar de X. E só que aí, como eu só tenho um enxofre, aqui vai ficar X. Então, 2 mais X igual a 0. Então, X só pode ser menos 2. Agora, aqui no segundo exercício, vamos calcular o NOx do cloro, né, nos seguintes compostos. Então, vamos lá. O potássio tem aqui o NOx
mais 1, porque está na família 1A da tabela periódica. Tá? Como eu tenho um só potássio, então a carga aqui vai ficar mais 1. O oxigênio, a gente sabe que tem NOx menos 2. Menos 2. Como eu tenho 2 oxigênios, então aqui eu tenho carga de menos 4. Tudo tem que dar zero. Então, que número que eu coloco aqui para que essa soma aqui dê zero? 1 mais 3 menos 4 igual a zero. Então, aqui eu vou colocar mais 3. Né? Eu poderia ter chamado de x, né? E depois colocado x igual a 3. Como eu só tenho um cloro, então o NOx dele é mais 3. Tá? Se eu tivesse 2 cloros, é que aqui, bom, mas se eu tivesse mais de um cloro, eu teria que pegar esse número aqui e dividir pela quantidade de cloro que eu tenho para chegar no valor do NOx, né? Porque o NOx é para cada elemento. Então, o NOx aqui do cálcio, família 2A da tabela periódica, né? Alcalino terroso. Então, mais 2. Só tenho um cálcio, mais 2. Oxigênio, menos 2. Como eu tenho 2 oxigênios, menos 4. Aqui em cima, que é a carga. Tudo tem que dar zero. Que número que eu coloco aqui para que essa soma aqui dê zero? Então, 2 mais 2 menos 4 tem que dar zero. Então, aqui vai ficar mais 2. E o NOx do cloro aqui é mais 2. Tá. Agora, vamos aqui para o BaClO4, 2. Então, Ba, família 2A, mais 2. Só tenho um bário, então, aqui, mais 2. Agora, essa parte aqui, ó, o ClO4, eles ficam juntos. Por isso que a gente coloca entre parênteses e coloca com 2 aqui. Porque para cada bário eu preciso de 2 ClO4. O ClO4 é um grupinho, tá? Mas no fundo, quando aqui dentro aqui eu tenho um só átomo de cloro, só que como eu tenho 2 grupinhos desse, então eu tenho 2 átomos de cloro, né? Então vamos lá. E de oxigênio, eu não tenho só 4 átomos de oxigênio aqui nesse composto. Como eu tenho 2 grupinhos ClO4, então eu vou ter 8 átomos de oxigênio. Tá? Então aqui, ó, o NOx do oxigênio é menos 2, né? Continua menos 2. Só que agora eu vou multiplicar menos 2 não por 4, eu vou multiplicar menos 2 por 8, porque eu tenho 8 átomos de oxigênio. Então, menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Tudo tem que dar zero. Tá? Aqui, então, que número que eu somado com 2, subtrair de 16, dá zero? É o mais 14. Né? 2 mais 14 menos 16 é zero. Agora, só que agora o que eu vou fazer? Eu tenho um só átomo de cloro? Como eu já disse, não. Eu tenho 2 átomos de cloro. Então, se a carga total aqui devido ao cloro é mais 14, então o NOx de cada cloro vai ser 14 dividido por 2, que é igual a mais 7. Beleza? Vamos lá agora que parece aqui que é a mesma coisa. Magnésio também família 2A da tabela periódica. Então, mais 2. Um magnésio só, carga aqui mais 2. Oxigênio menos 2. Menos 2. Agora eu tenho 6 oxigênios. Então, menos 2 vezes 6, menos 12. Que número que eu coloco aqui? Mais 2. Tudo tem que dar zero. Né? Então, mais 2, mais 10, menos 12, igual a zero. Então, mais 10. É a carga devido ao cloro. Só que o cloro, eu tenho 2 cloros. Né? Então, o NOx vai ser o 10 dividido por 2. Ou seja, mais 5. Tá? Reparem o seguinte, ó.
E aqui o NOx do cloro nesse composto era mais 3, aqui era mais 2, aqui mais 7, aqui é mais 5. Então, o cloro, ele varia, né, o seu NOx. Então, e é através dos elementos que a gente conhece, que tem NOx fixo, que a gente determina o NOx dos elementos, o NOx dos elementos que variam, né? Tá. Aqui vamos calcular o NOx do carbono. Então, aqui o hidrogênio, né? Toda vez que a gente tiver, aqui no caso o hidrogênio está do lado direito aqui na fórmula, né? E, por exemplo, aqui está do lado esquerdo, né? Então você pode falar, mas será que do lado direito continua sendo mais um? Será que não muda, né? Para menos um e tal? Mas não, aqui é um hidrocarboneto, né? Esse é o jeito de a gente escrever na química orgânica, né? A nomenclatura aqui, ou é a fórmula para o hidrocarboneto. Então, vai ficar, o hidrogênio continua tendo NOx mais um. Então, mais um. Só que agora aqui eu tenho 8 hidrogênios, então eu tenho uma carga aqui total de mais 8. Tá? Tudo tem que dar zero. Aqui é fácil, né? Se tudo tem que dar zero, então é só colocar um menos 8 aqui. Ó. Então a carga devido aos 4 carbonos é menos 8, só que como eu tenho 4 carbonos, então o NOx de cada um deles vai ser menos 8 dividido por 4, menos 2. Aqui é a mesma coisa, né? Então, ó, mais um, vezes 6, mais 6, tudo tem que dar zero. Então aqui tem que ser menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. C2F4. O flúor, lembrando da fila de eletronegatividade, né? Então, só para a gente relembrar aqui a fila de eletronegatividade, né? Ó, FON, clore, brasileiro, índio, pelado, sem cueca, os metais. Né? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Tá? O carbono está aqui, está bem depois, né, na fila de eletronegatividade. Então a gente tem o flúor e tem o carbono. Então o flúor sempre vai ganhar do carbono. Então ele vai receber elétrons. E como ele está na família 7A da tabela periódica, né, ele tem a tendência de receber um elétron. Então o flúor NOx é menos 1. O flúor sempre vai ter o NOx de menos 1. Tá. Menos 1 vezes 4, menos 4. Tem que dar zero. Então aqui é mais 4, dividido por 2. NOx aqui de cada carbono vai ser mais 2. Agora, vamos aqui pensar. Tem dois jeitos da gente determinar o NOx do carbono aqui nessa molécula. Esse aqui, a gente tem aqui esse grupinho aqui, OH, C, dupla O, OH, né, é um grupinho que dá origem ao grupinho para ácidos orgânicos. Né? Então, toda vez que eu tiver C dupla O, OH, isso aqui é um ácido. Aqui, então, como eu só tenho um carbono, né, então a nomenclatura é MET. Como é um ácido, então é o ácido metanóico, que é a nomenclatura para ácido orgânico. Eu poderia escrever essa molécula, né, como sendo C. Eu tenho quantos carbonos, ou quantos hidrogênios? 1, 2, então CH2, e tenho 2 oxigênios, então O2. Tá? Poderia fazer o NOx utilizando a fórmula que é assim, mas vamos fazer desse jeito, com a molécula aqui aberta para a gente entender. Ó, o carbono, em relação a esse hidrogênio aqui, ele é mais o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele rouba esse elétron aqui do hidrogênio.
Então aqui ele já ficou com NOx menos 1. Tá? Então vou até anotar aqui, ó, menos 1. Agora aqui, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, vou até escrever a fila de eletronegatividade de novo aqui, ó. Então, ó, o carbono e o oxigênio, né, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, né? Então, o oxigênio rouba 2 elétrons aqui do carbono. Tem uma dupla ligação aqui. Então, agora o carbono ficou 2 vezes oxidado agora, né, em relação a esse oxigênio. Então ele ficou com mais 2 de NOx aqui no caso. Então ele tinha ganhado 1 elétron, agora ele perdeu 2. Então o NOx total aqui, que está somando, vai dar mais 1. Mas vamos fazer aqui ainda com esse oxigênio. Aqui eu só tenho uma ligação com oxigênio. E esse oxigênio vai roubar o elétron do carbono. Então, mais 1 aqui também. Porque o carbono perdeu elétron. Então, mais 1. Então, o NOx aqui do carbono, ó, vai ser menos 1 mais 2 mais 1. Opa, isso está certo. Então vai ficar, ó, menos 1 cancela com menos 1, ficou mais 2. Então esse é o NOx do carbono. Mas vamos fazer aqui agora através aqui da formulazinha. Ó. O oxigênio tem NOx menos 2, menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios, então aqui fica menos 4. Hidrogênio, NOx é mais 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então mais 2. Tudo tem que dar 0. Mais 2 menos 4, que número que eu coloco aqui para tudo dar 0? Coloco aqui 1 mais 2. Só tenho um carbono, então o NOx dele é mais 2. Que é o mesmo resultado que a gente tinha chegado aqui. Agora, continuando, vamos para alguns exercícios um pouco mais difíceis. Tá? Aqui nesse quarto exercício, ele pede NOx de cada átomo de carbono individualmente, que ele chama de carbono 1 e carbono 2. Tá? Vocês vão ver que aqui neste caso especificamente, cada carbono vai ter um número de oxidação. Então, vamos calcular quanto que vale cada um deles. Esse carbono 1 aqui, ele ganha do hidrogênio, né? Então, vou até escrever aqui o NOx do carbono 1, vou colocar assim. Então, aqui vai ser ó, menos 1, né? Porque ele ganhou um elétron. Aqui, para esse hidrogênio também, ele ganha esse elétron do hidrogênio, então continua menos 1. Só que agora, aqui em relação ao cloro, o cloro ganha do carbono. Só a gente lembrar de novo, né, da fila de eletronegatividade. E depois os metais, né? Então, ó, aqui está o cloro e aqui está o carbono. Né? Então, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o cloro ele vai ganhar aqui do carbono. Então, o carbono vai sofrer oxidação em relação ao cloro, a mais 1. Ele perdeu um elétron para o cloro. Então, aqui, ó, esse carbono 1 e o carbono 2, nessa ligação, dá empate. Então, vou colocar aqui um mais 0, vai, só para a gente colocar aqui, que aqui dá empate. Então, o NOx do carbono 1 vai ser menos 1, mais 1. Né? Menos 1 mais 1, então sobra aqui menos 1. Esse é o NOx do carbono 1. Tá? Beleza. Agora, o NOx do carbono 2, ó. Vou colocar, escrever aqui em cima. NOx do carbono 2 vai ser o hidrogênio, ele ganha do hidrogênio, né? Então ele vai ficar com menos 1, ou seja, ele reduziu, ganhou um elétron. Aqui, em relação ao oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele perde 2 elétrons, ou seja, ele oxida 2 vezes. Então, mais 2. E aqui dá empate, né? Então, mais 0. Então, o NOx do carbono 2 vai dar 2 menos 1, mais 1.
mais 1 e menos 1. Tá? Uma coisa que é engraçada, se a gente escrevesse, a gente colocou aqui carbono 1 e carbono 2, tá? Mas os dois são carbonos. Se a gente escrevesse a fórmula desse composto, a gente ia escrever o seguinte, ó, vou colocar aqui, tá? Depois a gente apaga. Então eu vou colocar assim, ó, seria C2, né? Porque eu tenho 2 carbonos, então seria C2. Eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios, então C2, H3. Tenho um oxigênio, ó, e eu tenho um cloro, Cl. Eu só não lembro a ordem, acho que escreveria ClO, mas não, ou OCl, enfim. Agora eu não lembro a ordem que escreve, mas tudo bem. Se a gente calcular o NOx aqui do carbono, vamos calcular aqui. Eu teria aqui para o Cl é menos 1. Então aqui só tem um Cl, carga menos 1. O oxigênio, menos 2. Então aqui fica menos 2, que só tem um oxigênio. O hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, mais 3. Tudo tem que dar 0. Ó, 3 menos 2 menos 1 já dá 0. Então, como tudo tem que dar 0, o carbono aqui eu coloco a carga de 0. Como eu tenho 2 carbonos, mas tudo 0, então o NOx do carbono daria 0. Mas olha que coisa engraçada, né? Porque o carbono 1, ele tem NOx de menos 1. E o carbono 2 tem NOx de mais 1. Esse NOx de 0, ele representa um número de oxidação médio dos carbonos, tá? Porque aqui cada carbono tem um NOx diferente, mas se a gente fizer, ó, qual que é a média? Como eu tenho um carbono de cada, né? Se eu fizer a média de 1 com menos 1, vai dar 0, tá? E é exatamente a média aqui que a gente encontrou. Agora, vamos calcular o NOx dos elementos em destaque. Aqui é um pouquinho difícil esse exercício, mas a gente vai ter alguns detalhezinhos. Então vamos lá. Aqui é Na2MnO4. Aqui está entre parênteses, né, esse MnO4, só para dizer que isso aqui é um íon, né, e o Na é outro íon, né? Então vamos calcular aqui, ó. Oxigênio, NOx, menos 2. 4 oxigênios, então menos 8 de carga. Tá? O Mn ainda eu não sei, que é o que eu quero calcular. Sódio, 1A da tabela periódica, então mais 1. Só que eu tenho 2 sódios, então carga mais 2. Tudo tem que dar 0. Que número que eu coloco aqui para essa soma dar 0? Então tem que ser o mais 6. Como eu só tenho um manganês, então mais 6. Agora, aqui para o iodo. Então, de novo, potássio, 1A da tabela periódica, mais 1. Tenho 2 potássios, então carga mais 2. Hidrogênio, mais 1. 3 hidrogênios, mais 3. Oxigênio, menos 2. 6 oxigênios, menos 12. Tudo tem que dar 0. Então, 2 com 3, 5. Quanto que está faltando aqui para dar 12? Então, 7, né? Mais 7. Então, 2 com 3, 5 com 7, 12. Menos 12, 0. Só tenho um iodo, então aqui mais 7. Tá? Agora, aqui esse AgNH32 é um íon, né? Ele todo é um íon, ou seja, ele tem carga. Toda essa estrutura aqui, esse composto aqui, tem carga de mais 1. Então a soma no final tem que dar mais 1. Tá? Então vamos lá. Então aqui a gente que a soma sempre estava 0, mas nesse caso por ter carga, mas tem que dar a soma mais 1. Vamos lá. A prata. A prata é um daqueles que a gente sempre tem que lembrar. Então, é prata, zinco e alumínio.
prata tem NOx mais 1, o zinco tem NOx mais 2 e o alumínio tem NOx mais 3. Sempre, essa tem que decorar, prata, zinco e alumínio. Tá? Então, ó, prata mais 1. Aqui eu só tenho uma prata, então carga mais 1. E o H3 aqui, né? A carga do H é mais 1. Só que agora eu não tenho 3 Hs, porque eu tenho 2 grupinhos NH3, né? Então eu tenho 6 Hs. Então, mais 6. Tá? Agora aqui, ó, é 1. Ah, esqueci de falar, né? Então a soma tem que dar. Esqueci de pôr, aliás. A soma tem que dar mais 1. Então, ó, mais 1 mais 6. Aqui eu tenho que colocar menos 6, né? Porque ó, menos 6 com mais 6 cancela, sobra mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 6. Para a soma toda tá mais 1. Menos 6. Vou dividir por um nitrogênio aqui? Não, porque eu tenho quantos nitrogênios? Eu tenho 2 nitrogênios. Tá? Então, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, o NOx de cada nitrogênio é menos 3. Tá? Agora, vamos calcular aqui o NOx do ferro. Agora vem um detalhe. O CN é um íon, ele é o cianeto. Toda vez que vocês encontrarem o cianeto, o cianeto ele tem carga, o CN, né, ele tem carga menos 1. Tá? Ele tem uma ligação assim com o nitrogênio, né, o carbono com o nitrogênio, é uma ligação assim. Né, ele é um íon ali, né? Então, o cianeto ele sempre vai ter carga menos 1. Então, aqui, eu posso escrever como se fosse o NOx do cianeto diretamente aqui. Ó. Eu vou colocar que isso aqui tudo tem menos 1. Tá? Só que como eu tenho 6 cianetos, eu vou colocar menos 6. Aqui, o potássio é mais 1. Só que eu tenho, ele está na família 1A, 4 potássios mais 4. Tudo tem que dar 0. Então, ó, 4 mais 2 menos 6 igual a 0. Então, aqui, ó, mais 2. E aqui fica... Só tenho um ferro, então fica mais 2. Esse é o número de oxidação do ferro. Acho que esse era o exemplo mais difícil. Tem que sempre lembrar, o cianeto é um que é importante. O amônio é um que é outro importante, que é o NH4. NH4 mais, em carga mais 1, NH4. Então, às vezes, se tiver um NH4 no meio da fórmula, eu posso considerar isso aqui tudo como uma coisa só e colocar um NOx de mais 1. Tá? E o outro é a hidroxila, né, que é o OH-. Considere isso tudo como uma coisa só e coloco um NOx de menos 1. Tá? Então, agora vamos para o nosso sexto exercício. O NOx do cobre, aqui nesses compostos. De novo, né? Cl e cobre. Na fila lá de eletronegatividade, flúor, oxigênio, nitrogênio e o cloro. Então, o cloro ele é mais eletronegativo que qualquer metal. E o cloro está na família 7A da tabela periódica. Então, o NOx dele é menos 1. Tá? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Tudo tem que dar 0. Então, coloco aqui mais 2. Só que aqui eu tenho 2 cobres. Então, cada cobre, 2 dividido por 2, vai ter o NOx de mais 1. Beleza? Agora, vamos para o CuSO4. Esse aqui também é um que a gente poderia começar aqui pelo oxigênio. Lá, aqui é menos 2. Menos 2. Então, menos 8 aqui, né? Porque tem 8 ou 4 oxigênios. Só que qual que seria o NOx do enxofre aqui, né? Aí você fala, e agora? Né? O enxofre pode ter NOx variável, né? Então, e o cobre também. E agora o que a gente faz?
faz o seguinte, ó. Se a gente lembrar, o que o SO4, ele é um íon, né? E se a gente, alguns íons a gente tem que lembrar meio que de onde que vem. Então imagina que, ou alguns compostos, na verdade, que a gente conhece. Então, por exemplo, H2SO4. H2SO4 é o ácido sulfúrico, tá? Então, algumas coisas a gente meio que acaba sempre lembrando, né? Pô, H2SO4, ácido sulfúrico. Como é H2SO4, significa que eu tenho um H, né? Outro H e tenho um íon aqui, SO4. Só que o H é H+. Se eu tenho dois hidrogênios, né? É um ácido, né? Aqui dissociando, ele fica H+, e o SO4. Mas se eu tenho dois H+, esse conjunto todo SO4, ele é menos 2, tá? Por quê? Porque eu tenho esse íon aqui junto, ligado com... eu preciso de dois hidrogênios para um íon aqui de SO4. Dois hidrogênios para um íon de SO4. Então a carga dele é menos 2, porque a somatória das cargas também tem que dar zero, né? Aqui no ácido sulfúrico. Então, eu sei que o SO4, o grupinho aqui, ó, SO4, ele tem carga menos 2. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, o NOx, aqui vai ser menos 2. Eu só tenho um grupinho, SO4, então aqui vai ser menos 2. A soma toda vai ter que dar zero. Então, o cobre, ó, vai ter que ter NOx mais 2. Algumas coisas assim é meio difícil de lembrar, né? Então, aqui eu tenho... Um outro exemplo é o HNO3, né? Então, por exemplo, HNO3. É um outro ácido, mas se eu tenho H e eu sei que a carga do H é mais 1, então o NO3 ele só pode ser menos 1, né? Então se eu formasse, nem sei se dá para formar, mas por exemplo, se eu formasse Cu NO3, sei lá, CuNO3 2, não sei se isso existe, tá? Mas só estou dando um exemplo. Eu vou saber que o NO3, por ele ter, que se eu lembrar que existe o ácido HNO3, então o NO3 ele tem NOx menos 1, né? Menos 1, que aqui seria menos 1 e aqui mais 1, né? Menos 1 vezes 2 daria menos 2, e então o cobre teria aqui, nesse caso, mais 2. Algumas coisas assim, às vezes a gente tem que lembrar, não tem jeito. Tá? Agora, o CN, como a gente já falou, né? O CN ele tem... é um íon, né? Então, o CN, que é um íon, ó, é o cianeto, e ele tem carga menos 1. Então, o NOx dele menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, porque eu só tenho um cianeto. Aqui tudo dá zero. Então, aqui o cobre tem que ser mais 1 para a soma dar zero. Só tenho um cobre, então o NOx do cobre é mais 1. Tá? Aqui, CO2OH3Cl. Então, vamos lá. Cl, 7A da família periódica, né? Então, menos 1. O Cl pode ter o NOx variável, tá? Mas aqui, quando ele está à direita, ali, então eu posso colocar menos 1, porque ele é bem eletronegativo, a não ser quando esteja junto com oxigênio, né? Ou que nem aqui no caso, né? Num grupo aqui, um grupo orgânico aqui, a gente tem que analisar, tá? Mas, no geral, ali quando está à direita, é menos 1, porque ele está na família 7A. A hidroxila, como a gente já tinha falado, tem carga de menos 1, né? O grupinho OH. Então, o NOx dela, menos 1, ela é inteira. Só que eu tenho 3 hidroxilas. Então, menos 1 vezes 3, aqui, menos 3.
esqueci de falar aqui do cloro, né? Tem um cloro menos 1, soma tem que dar 0, do cloro. E aqui, que número que eu coloco aqui para essa soma dar 0? Vai ser 4. Mais 4 dividido por 2, porque tem 2 cobres, mais 2. Então, esse é o NOx aqui do cobre. Tá? Reparem, né, que aqui ó, o cobre tinha NOx mais 1, ali mais 2, aqui mais 1, aqui mais 2. Também o cobre pode variar o NOx.